Essa é uma reflexão profunda, pois, à primeira vista, parece contradizer o mandamento de amar ao próximo. No entanto, a Bíblia é um livro de sabedoria prática e nos ensina que o auxílio mal direcionado pode alimentar o vício ou a rebeldia de alguém. Ajudar quem não quer ser ajudado ou quem usa ajuda para persistir no erro não é caridade. É cumplicidade. Aqui estão 3 perfis que a Bíblia nos orienta a tratar com cautela e, em certos casos, a negar assistência direta. 1. O preguiçoso que se recusa a trabalhar. Muitas vezes confundimos necessidade com falta de esforço. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre a sustentabilidade da comunidade cristã. A base bíblica, porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. A reflexão: existe uma diferença vital entre o incapaz que deve ser socorrido com urgência e o negligente. Ao sustentar alguém que tem saúde e oportunidade, mas prefere viver do esforço alheio, você está impedindo que essa pessoa experimente a disciplina necessária para o crescimento e a dignidade do próprio sustento. O escarnecedor ou o tolo obstinado. O escarnecedor é aquele que não apenas erra, mas zomba da correção e despreza a sabedoria. Tentar ajudar esse tipo de pessoa com conselhos ou recursos muitas vezes resulta apenas em desgaste para você. A base bíblica: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e amar-te-á. Provérbios 9:8. A reflexão: às vezes, a melhor ajuda que podemos dar ao tolo é o nosso silêncio e a nossa ausência. Investir tempo e energia em quem despreza a verdade é como atirar pérolas aos porcos. A Bíblia sugere que certas pessoas precisam enfrentar as consequências naturais de suas escolhas para que, talvez, caiam em si. 3. O falso mestre ou quem promove divisão. No contexto da fé e da comunidade, Bíblia alerta contra aqueles que usam a estrutura da igreja ou a boa vontade dos irmãos para espalhar mentiras ou causar discórdia. 2 João 1:10. A reflexão: aqui, o não ajudar significa não validar ou financiar o erro. Se você apoia financeiramente ou dá plataforma para alguém que destrói a paz e a verdade, você se torna participante das más obras dessa pessoa. O amor bíblico não é cego. Ele é acompanhado de discernimento. Nota: essas orientações não servem para nos tornar indiferentes, mas para nos tornar mordomos sábios do que Deus colocou em nossas mãos. O verdadeiro amor às vezes diz não para que o outro aprenda a dizer sim para o que é correto. Expandir essa reflexão é entender que a Bíblia não nos chama apenas para ter um coração bom, mas uma mente renovada. Ajudar de forma indiscriminada pode, ironicamente, ser um ato de egoísmo. Ajudamos para nos sentirmos bem aliviando nossa culpa, em vez de ajudar para que o outro realmente melhore. Aqui estão 3 camadas adicionais de profundidade sobre por que e como estabelecer esses limites bíblicos. 1. A diferença entre carga e fardo. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo apresenta um paradoxo interessante que define quando devemos intervir. O fardo Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Aqui, a palavra grega refere-se a um peso esmagador como uma doença ou uma tragédia. Nesse caso, a ajuda é obrigatória. A carga individual Gálatas 6:5, porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui, a palavra refere-se à mochila de um soldado menos a responsabilidade pessoal. A reflexão: quando você carrega a mochila de alguém que deveria estar andando por conta própria, você está atrofiando os músculos espirituais dessa pessoa. Ajudar quem deve carregar a própria responsabilidade é impedir o amadurecimento dela perante Deus. 2. O perigo da ajuda que fustiga a ira. Existe um tipo de pessoa que a Bíblia diz que não adianta socorrer repetidamente: o iracundo ou a pessoa que não controla seu temperamento e sempre se mete em confusão. A base bíblica:
O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque, se o livrares, terás de fazer de novo Provérbios las 7:19 de la noche. A reflexão. Se você sempre paga a fiança, apaga o incêndio ou resolve o problema de alguém que explode e destrói tudo ao redor. Você está ensinando a essa pessoa que o comportamento dela não tem consequências. A Bíblia sugere que o dano, o sofrimento, é o tutor necessário para que o iracundo aprenda mansidão. 3. A hospitalidade com propósito. Muitas vezes achamos que ser cristão é ser um alvo fácil para aproveitadores. No entanto, a Bíblia nos ensina a gerenciar nossos recursos com foco naquilo que gera frutos para o reino. A base bíblica: não deis aos cães o que é santo, nem lanqueis aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7:6. A reflexão: Jesus não estava sendo ofensivo, mas usando figuras de linguagem sobre prioridade. Se você tem tempo, dinheiro e energia limitados, e escolhe investir em quem despreza o que é sagrado, você está retirando esse recurso de quem realmente produziria frutos com ele. Como discernir o momento de parar? Para saber se você deve parar de ajudar, faça a si mesmo estas 3 perguntas baseadas nos princípios acima. Minha ajuda está gerando gratidão ou dependência? Se gera dependência, você virou uma muleta. A pessoa está fazendo a parte dela. A ajuda bíblica é cooperação, não substituição. Eu estou tirando da minha família ou da minha missão para sustentar o erro alheio. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior que o infiel. Conclusão: o amor bíblico busca o bem maior da pessoa, e às vezes o bem maior é a privação para que haja arrependimento. Como diz o ditado baseado na sabedoria bíblica, a fome é o melhor mestre do preguiçoso. Para fechar esta reflexão, precisamos olhar para o motivo do nosso coração ao decidir não ajudar. A Bíblia não nos pede para negar ajuda por amargura, avareza ou falta de empatia, mas por um conceito chamado mordomia da graça. Aqui está uma última camada de entendimento sobre a ajuda que não ajuda. 1. O amor que sabe dizer não. O exemplo do pai do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, vemos o exemplo máximo de um amor que permite a dor. Atitude do pai. O pai não foi atrás do filho no país distante. Ele não enviou dinheiro quando soube que o filho estava passando fome, nem mandou mantimentos para o chiqueiro. A reflexão: se o pai tivesse ajudado o filho naquele momento de miséria, o filho nunca teria caído em si. A ajuda externa teria prolongado a rebeldia. Às vezes, a nossa ajuda é o que impede o encontro da pessoa com Deus. O silêncio do pai foi o que permitiu o arrependimento do filho. 2. A mordomia dos recursos do reino. Deus nos deu talentos, tempo e recursos, e Ele pedirá contas de como os usamos. Ajudar quem a Bíblia pede para não ajudar é, muitas vezes, má gestão, o princípio. Se você gasta todo o seu fôlego tentando convencer um escarnecedor que te insulta, você não terá fôlego para ensinar o sedento que está ao seu lado esperando uma palavra. A reflexão: ajudar o perfil errado é um custo de oportunidade. Cada centavo ou hora investidos em alimentar a preguiça de alguém é um recurso retirado de uma viúva necessitada, de um órfão ou de um projeto que glorifica a Deus. Dizer não para o abuso é dizer sim para a causa certa. 3. A diferença entre caridade e assistencialismo. A Bíblia nos chama para a caridade que transforma, não para o assistencialismo que mantém o status quo do pecado. O objetivo final, a meta de qualquer ajuda bíblica é a restauração. Se a ajuda gera transformação, ela é bíblica. Se a ajuda gera manutenção do erro, ela é carnal. Conclusão: o não que salva não ajudar esses 3 tipos de pessoas: o preguiçoso, o escarnecedor e o falso mestre é, na verdade, um ato de esperança. É acreditar que, ao serem confrontados com o vazio e com as consequências de seus atos, eles possam finalmente olhar para o alto. O equilíbrio final.
Negue a mão para quem quer te usar como degrau para o erro. Mas mantenha os braços abertos para quem, após a queda, decide voltar para casa.